Olá, pessoal. Bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui no nosso canal Histórias Sem Fronteiras. Hoje nós vamos ver um pouquinho de República Velha e hoje nós temos a participação do Colégio Auxílio, turma do 9º ano. Gostaria também da participação de todos vocês que estão em casa também, que nos acompanham no nosso material. Bom, senhores, vocês que estão chegando agora, por gentileza, a nossa sala online, já vai desligando o seu áudio aí para que a gente não possa perder nosso material, ok? Bom, gente, República Velha, ela é o que, afinal de contas? Como eu havia dito a vocês na última aula, o governo monárquico ele vai perdendo a sua força política devido às questões da Guerra do Paraguai, formação do Partido Republicano, a questão da abolição, como eu havia dito para vocês, a questão da igreja e a maçonaria, né, os conflitos institucionais entre o império e a questão da maçonaria, igreja e império, né? Falei com vocês também a questão da imigração, a vinda de imigrantes para o Brasil, tudo bem? Bom, é nesse cenário que Dom Pedro II ele não tem mais força política. A única força que ele tinha era dos cafeicultores, tradicionalistas, monarquistas, com as quais, com a libertação dos escravos, esses senhores acabam abandonando, né, e vai aderir ao movimento republicano no Brasil. Bom, aí nós vamos observar o seguinte. A República no Brasil, ela tem mais ou menos essas fases. São aproximadamente umas 5 fases, que é República Velha, dividida em República da Espada e República Oligárquica. Essa República Oligárquica, ela é chamada de República Café com Leite também. Em alguns livros ela aparece como Café com Leite. E nós vamos ver isso ao longo da aula. Bom, nós temos também, seguindo a República, né, depois da República Velha, vai começar a Era Vargas. E a Era Vargas ela é dividida em 3 fases. Governo provisório, governo constitucional e o Estado Novo. Em seguida, ocorre um processo de redemocratização em 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, né? A luta para acabar com as ditaduras naquele momento, totalitaristas, a aderir aí aos movimentos democráticos, né? É o período do início da Guerra Fria, capitalismo e socialismo. Aqueles que aderem ao socialismo vão adotar regimes ditatoriais, né? Mas não pode, mas nós temos que lembrar o seguinte, que houve também ditaduras de direita, tá? Durante a Guerra Fria, e o Brasil é um caso desse, não só o Brasil, mas muitos países da América Latina também foi um caso dessa situação de aderir aí às ditaduras de cunho de direita, tudo bem? Esse período de 45 a 64, ele é conhecido como o período do populismo, ou seja, eram governos democráticos de caráter popular, tinha apoio das massas. Esses regimes tinham políticas de Estado baseadas no chamado nacional desenvolvimentismo, surgimento das estatais. Seria um projeto, assim, em alguns historiadores, fala que era a política do estado de bem-estar social no Brasil. Outros falam que nem teve isso no Brasil, mas o Vargas começou com isso. No final do seu governo, da era Vargas, Vargas vai adotar a política, né, do surgimento das estatais, né, da criação de políticas públicas, e isso era um próprio projeto nacionalista de desenvolvimento do Brasil. Tudo bem? Desenvolvimento na área dos setores industriais, principalmente setor primário, né? Na área ali da mineração, siderurgia, como a CSN, como a Vale do Rio Doce, que era uma estatal brasileira. Várias usinas hidrelétricas sendo construídas pelo Estado brasileiro como forma de garantir energia para as indústrias estatais e para as indústrias de capital privado nacional. Veja que a participação do capital privado internacional estrangeiro, ele quase não fazia parte do cenário brasileiro. Depois vem a ditadura militar no Brasil, e nós temos uma grande abertura para o capital estrangeiro, porém, todavia, ainda uma intervenção do Estado muito forte na economia. E em 85, fim da ditadura militar no Brasil, e vai criar, então, um programa chamado Nova República.
Então, essa nova república, né, a Constituição de 88 para cá, né, vai chegar até o governo desse atual presidente aí. Enfim, então essas são as fases da República do Brasil, que vai de República Velha, Era Vargas, populismo democrático, ditadura militar e nova república no Brasil. Ok? Então essas são as fases da república no Brasil. Bom, assim que eles proclamam a república, a chamada República da Espada, né, o governo provisório, quem vai comandar essa república? São os militares. Então, nesse governo provisório, ele vai ali do dia 15 de novembro de 89 ao dia 24 de fevereiro de 91. E aí, é nesse momento, então, o presidente na época era o Deodoro da Fonseca. Né? Como ele era líder do movimento, né, reconhecido pelos militares naquele momento, ele, gaúcho, né, estava na cidade do Rio de Janeiro para tentar apaziguar a situação, era um ex-monarquista, e eu tenho algumas... E essa república, comandada por esses militares, é uma república que tem um viés político, né, filosófico, positivista. Ou seja, acreditavam que o país só iria desenvolver se tivesse o princípio positivista, que era da ordem militar, uma ordem social, e do progresso científico. Olá, galerinha, você que está chegando ao nosso canal agora, sejam todos bem-vindos. Por gentileza, desligue seu áudio para a gente poder continuar nossa aula. Um abraço para todos e vamos lá. Então, mais ou menos o seguinte, é isso que a gente tem que pensar. Então, eu tenho uma força, né, de caráter. Essa revolução militar, ela é uma revolução positivista, comandada pela alta patente militar, mas eu tenho também alguns, eles falam até de jacobinos, aqueles que queriam a república, mas no modelo americano, mais clássico, né, com participação das pessoas pelas vias democráticas, né, uma situação mais ampla. Bom, aqui no caso vai ser ainda uma república muito tímida no sentido político, é tudo muito novo, não se sabe muito bem o que irá tomar as decisões, mas uma coisa que tem que deixar bem claro para vocês. O que eles tomaram de atitude de maneira imediata? Primeiro, olha só, foi um governo militar, tá? Apoiado pelo exército, principalmente a alta patente, pelos fazendeiros proprietários de terras, tá? Principalmente os produtores de café. Esses produtores de café eram chamados de barões do café. Tudo bem? Tinha participação da classe média urbana? Sim. Participação de setores da Igreja Católica? Sim. Bom, gente, eles copiaram o modelo americano de república, tanto que adotaram a República dos Estados Unidos do Brasil. Quando chegar na era Vargas, aí eu tenho algumas notas ali, né, notas antigas, aí eu trago para a gente dar uma olhadinha aqui na nossa aula. Bom, então o presidente provisório é o Deodoro da Fonseca, ele era um militar, e ele vai chamar para ser ali, para compor o seu governo, algumas pessoas, dentre elas Benjamin Constant, né? Vai chamar o senhor Dimitri para responsabilizar a questão da agricultura, vai chamar Ricardo Paranhos para a questão da educação no Brasil, vai chamar o Quintino Bocaiúva para trabalhar na questão da justiça, o Rui Barbosa vai ser responsável pela Secretaria da Fazenda, ou Ministério da Fazenda, Ministério da Economia. Bom, e esse Rui Barbosa vai criar uma política chamada Política de Desenvolvimento Econômico, que na verdade vai ser conhecido como mais Política do Encilhamento. Bom, quais foram as atitudes provisórias? Gente, dá um golpe no Brasil, tanto que a bandeira do Brasil, a primeira bandeira, ela era a cópia dos Estados Unidos. Era a cópia. Idêntica. Tá? A diferença era que era a mesma estrutura, só que em vez de ser vermelho, azul e branco, era verde e amarelo, as raias. O centro ali que é branco, no caso seria o centro azul, com as estrelinhas brancas. Essa bandeira republicana do Brasil ela vai ficar só uns 3, 4 dias. Porque no dia 19 de novembro, só 4 dias, no dia 19 de novembro, cria uma bandeira, não é muito criativo, porque ela vai ficar a mesma estrutura da bandeira do Império, só que no centro vai colocar ali um globo, né,
que é o Cruzeiro do Sul, que é o céu do Brasil, e com uma faixa positivista escrita Ordem e Progresso. Beleza. Bom, continuando aí, eles vão adotar nessa nova República dos Estados Unidos do Brasil, eles vão criar ali, né, um regime federativo, ou seja, não tem mais a questão das províncias, tá? Mas tem agora estados. Então, ó, aqui em Goiás chamava-se província de Goiás. Agora não, agora é estado de Goiás. São Paulo era província de São Paulo. Agora não, agora é estado de São Paulo. Então, as províncias passam a ser chamadas de estados. Por isso que fala República dos Estados Unidos do Brasil. Então, esses estados agora estão unidos, tudo bem? E se eles estão unidos, eles são centralizados em qual tipo de poder? Um poder monárquico republicano. Poder republicano. Também chamado de poder federal. Poder federal. Ok? Então, agora, os estados é controlado pelo poder federal, pelo poder do presidente. Tudo bem? Só que, diferente dos Estados Unidos, cada estado teria a sua própria lei estadual, né? A sua própria Constituição e uma Constituição Federal bem reduzida. No Brasil, ao contrário. Eu tenho uma Constituição Federal muito ampla e que centraliza e que controla os estados, né? O exemplo claro é o que nós estamos vivenciando com relação às questões dessa pandemia de coronavírus, em que o presidente reluta, né, para poder atuar no sentido federal, né, de que as suas decisões sejam acatadas pelos estados, e os estados vêm tendo posições contrárias ao presidente em algumas situações, principalmente com relação à pandemia, né? Os estados têm se tornado mais endurecidos com relação à política de afastamento, isolamento, e o presidente tem um pensamento de maior flexibilidade com relação a isso. Então, esses dessabores, esses conflitos entre estados, né, poderes estaduais e o governo federal, né, isso acaba afetando em alguns momentos a questão da Constituição Federal, sendo que na tarde de ontem, o Superior Tribunal vai votar, né, os relatores na época, se não me engano não é o Gilmar Mendes, mas o relator do projeto, ele vai tentar aderir, né, a essa centralização de poder na figura do presidente, porém, todavia, eles fazem a ressalva que o presidente também deve respeitar o mecanismo de artifício que dá uma autonomia para os estados com relação à política de afastamento. Então, tem o que a gente está percebendo hoje é esse conflito entre as esferas de poder estadual, né, os estaduais, com seus estados, e em relação ao governo federal. Beleza. Então, continuando aqui, assim como na monarquia, que o poder político, né, era centralizado na figura do presidente, do rei, né, do imperador. Aqui no caso da república, o poder político vai ficar centralizado na mão do presidente. Tá. Vai ter o fim da Guarda Nacional com muito cuidado. Essa Guarda Nacional ela só vai acabar de fato em 1920. Tá? Hoje nós temos a chamada, não Guarda Nacional, mas Força Nacional, criada lá no governo Lula, né, governo Dilma, mas esse é outro momento, outra situação. A Guarda Nacional é o resultado ali dos antigos coronéis, proprietários de terras. Em 1920 vai acabar essa Guarda Nacional e vai ser o fim do coronelismo de maneira teórica, mas ele vai perdurar durante muito tempo no interior, né, nos interiores das cidadezinhas do Brasil. A nomeação dos governadores, antigamente os governadores, aqui nesse governo provisório, esses governadores eram escolhidos pelo imperador. Assim que proclama a república, esses governadores, intendentes, né, eles são nomeados pelo presidente da república de maneira provisória, porque mais para frente, né, daqui uns 4 anos desse período aqui, de 89, 91, 94, 95, já vai ter as eleições estaduais para os presidentes de estado, tudo bem? Governadores dos estados. Vai aderir à nova reforma do Código Penal, e aí é o fim, né, da pena de morte no Brasil. Até então ainda tinha pena de morte. Com a proclamação da República, é o fim
da pena de morte no Brasil. Todos os estrangeiros que viviam no Brasil serão naturalizados brasileiros. Tá? Vai se convocar uma nova Constituição no Brasil, que é a chamada Convocação para Constituinte, uma Assembleia Constituinte, que vai ser formada ali no ano de 1890 e só vai ser efetivada, só vai ser concretizada em 1891. Tá? Aí vai ter uma nova Constituição no Brasil, uma Constituição republicana. Essa é uma segunda Constituição oficial no Brasil. A primeira Constituição oficial é a Constituição de 24 da Carta Outorgada. Tudo bem? Bom, a família real, ela vai deixar o Brasil, como eu havia dito na última aula, né? Eles serão banidos do Brasil, teria ali 24 horas após para deixar o Brasil, e no dia 17, né, de novembro, às 6 horas da manhã, a família real é colocada no navio e mandada para o exílio lá na França. Vão ficar num hotel francês lá, custeado pelo governo brasileiro. Bom, cria-se então a bandeira do Brasil, como eu havia dito a vocês, não muda muita coisa, no centro da bandeira, né, tira o brasão da família real e adere à questão positivista, geométrica, né, do retângulo, losango e o círculo, que seria a esfera, né, e no centro, ali na linha diagonal, né, meia semielíptica ali, a gente tem a faixa com a frase escrita ordem e progresso. Beleza. Outra coisa que vale a pena também chamar a atenção é a separação do Estado da Igreja. Ou seja, o Estado, durante a monarquia, todos os elementos relacionados à questão de cartório, registro, tudo isso era feito pela Igreja, entendeu? Porque o Estado imperial tinha o controle da Igreja pelo mecanismo do padroado e do beneplácito também. E aí, o que seria esse padroado? Né? O imperador tinha o direito de escolher os padres, né, de cada região. Se algum padre fosse contrário à posição do imperador, ele poderia perder o título, né, ou o seu cargo, né, social de padre. E o beneplácito seria que todos ali deveriam obedecer aos interesses da família real, né, do imperador, ou no caso a Igreja Católica, servindo ali ao imperador naquele momento. E caberia ao imperador nomear os bispos do Brasil, certo? Também passaria por uma espécie de crivo, né, dos interesses do império. Quando proclama a república, aí sim, aí já não tem mais essa questão de padroado. Como eu havia dito, é uma separação do Estado e da Igreja, né? Então, o que é coisa do Estado vai ficar com relação ao Estado. O que é coisa da Igreja vai ficar com a Igreja. E quem vai assumir aspecto religioso? Quem vai assumir essa parte social de registrar casamento, nascimento e óbito? Bom, vai ser um órgão particular, né, mas com a tutela, com a vigilância do Estado, que é o caso do cartório. Então, o cartório vai ser responsável pelo nascimento, registro de terras, registro de compra e venda, registro de casamento, registro de óbito, né? E o cemitério, que antes era algo religioso destinado à igreja, os cemitérios agora tornarão-se algo público. Então, cada município vai ter o seu cemitério municipal. Então, essa parte também de destinar, né, o corpo das pessoas falecidas, antes que era destinado ao cemitério ali em volta da igreja, agora não. Eles vão construir o chamado cemitério público. Tá? Então, a partir de agora, você vai percebendo que tudo que era relacionado à monarquia vai ficando de lado e vai se aderindo aos elementos republicanos. Tudo agora é público, tudo agora é republicano, tudo agora é democrático, entendeu? É um novo conceito de sociedade, é um novo conceito político, é um novo conceito de Estado. Eles aderem aos elementos republicanos, americanos, né, da participação, da questão do voto. Como eu havia dito, olha só, o registro de nascimento, de casamento, de óbito, agora é feito pelo cartório. É feito por uma instituição civil, né? Tem nada a ver mais com relação à igreja. Outra coisa bem clássica que você tem que lembrar é que quando se proclama a República no Brasil, né, e eu falei para vocês a separação Estado e Igreja, existe um nome, tá? Um nome para isso. Nós chamamos esse nome de Estado laico. O que é um Estado laico? Um Estado separado, tá, da religião. Beleza? Estado laico, separado da religião.
Mas se o Estado tiver leis baseadas na religião, vou pegar o exemplo do Irã, pegar o exemplo da Arábia Saudita, vou pegar o exemplo de alguns países que são controlados por, né, tem uma participação de religiosos muito forte, o Estado de Israel, por exemplo. Então, peraí, ali então já não é um Estado, como eu posso dizer, laico. Não, são estados teocráticos. Estados teocráticos, baseados ali em alguns elementos religiosos na sua Constituição. Bom, vai ter reforma no judiciário, como eu havia dito, aí vai surgir os juízes, né, regionais, os juízes federais, o fórum municipal. O ensino vai ser agora o ensino público, gratuito, vai ter as escolas públicas, pelo menos gratuito vai até a 4ª série no Brasil. É chamada educação de base. Ricardo Paranhos é um cara muito interessante nessa parte aí, né, do ensino no Brasil, juntamente com o nosso grande Rui Barbosa, também vai destinar elementos para isso. Na questão financeira, vai abrir o Brasil para capital estrangeiro, mas também a fortificação de empresas nacionais, né? E aí o Rui Barbosa, no nosso próximo slide aqui aparece, ele vai tentar fazer uma reforma financeira. Nessa reforma financeira que ele vai aderir ao Brasil, muitas coisas vão acontecendo. Dentre elas, tá, dessa reforma aí do Rui Barbosa, a gente vai perceber que ele queria fazer o quê? Primeira situação, ó, eu quero modernizar o Brasil. Para modernizar o Brasil, nós vamos pegar o dinheiro do cofre e colocar esse dinheiro no mercado. Nós vamos emprestar para as pessoas. O que significa emprestar para as pessoas? Principalmente as pessoas ricas, para que elas peguem esse crédito, sejam incentivadas, porque qual é o incentivo? Juros baixos. A gente pega esse crédito, empresta para os empresários brasileiros, e aí esse empréstimo vai criar novas empresas. Os ex-escravos que estavam ali sem emprego vão passar a trabalhar nessas empresas. Assim, a economia vai começar a ficar forte e o Brasil vai crescer. Esses empresários, antes mesmo da empresa abrir suas portas, pegaram as suas empresas, tá, e jogaram elas no mercado de ações. Resultado, essas empresas, né, elas não tinham solidez, como assim? Elas não estavam prontas de fato, elas nem tinham sido inauguradas. E já tinham ações no mercado de ações, mercado de bolsa de valor. Então, o que esses empresários fizeram? Boa parte deles não abriram as empresas, venderam as ações dessas empresas no mercado de ações, da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, e a situação trágica aconteceu, que foi, as pessoas compraram papéis dessas empresas e elas não existiam. Ou seja, eles deram um golpe no mercado brasileiro, né? E aí vai dar uma situação de constrangimento e conflito, porque não gerou emprego, pegaram dinheiro emprestado a juros baixos do governo provisório brasileiro e não pagaram o governo, muitos foram embora, muitos fugiram do Brasil, né, deram um calote. O governo, para tentar melhorar a situação, emitiu nota. O que é emitir? Imprimir nota, mas essa nota não tinha garantia. Deixa eu te explicar. Para cada R$ 1 que nós temos, ele tem que ter a mesma quantidade garantido por lei no Banco Central. O governo brasileiro não pode imprimir papel, porque se ele imprimir papel demais, ele desvaloriza a moeda brasileira. Então, o que o governo brasileiro fez? Para tentar salvar a situação, imprimiu o papel, está bem aqui no canto, ó. Olha só, ele imprimiu o papel sem lastro, ou seja, sem garantia. O que é um papel de lastro? Para cada um cruzeiro, ou para cada R$ 1 que tinha na época, deveria ter tantas miligramas de ouro em cofre. É igual antigamente, o dólar era garantido em ouro, certo? Isso é uma moeda de lastro. Como assim? Para $1 tem que ter tantos miligramas de ouro na reserva do cofre dos bancos americanos. Já viu todo filme que fala de assalto americano, os caras querem assaltar o banco, né? Eles não querem pegar papel, eles querem pegar ouro. Porque o ouro, ele é internacional. Ah, mas o dólar também. Mas o dólar tem uma numeração na sua nota e isso é fácil de rastrear, certo? Agora, eu pegando o ouro, não. Se eu raspar o ouro, derreter ele, eu posso transformar em joias, pepitas de ouro. Eu posso fazer várias outras coisas. Tudo bem? Então, o ouro ele é mais interessante nessa situação.
E aí o governo brasileiro ele vai emitir papel, mas não tem garantias em ouro. E isso vai desvalorizar, vai gerar um caos no Brasil. Muitos bancos, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, vão começar a entrar em quebra. Né? Vai ter uma quebra. Ah, se a proposta do Rui Barbosa era estimular, né, as pessoas a pegarem dinheiro emprestado e montarem indústrias, aumentaram a produção interna, né? Tanto que ele aumentou as tarifas estrangeiras, as tarifas alfandegárias, para evitar a importação e assim garantir, né, um mercado nacional muito amplo, um mercado nacional protegido. Gente, isso vai dar uma tragédia, tá? Os bancos franceses, os bancos ingleses que tinham aqui no Brasil vão cair matando na economia brasileira, a economia vai entrar em choque, e veja aqui na foto, muitas pessoas tentando vender os seus títulos, né, as suas ações, parecendo apostadores, né, de cavalos ali nas corridas de cavalo, nos pares de cavalo, lá no Rio de Janeiro. Tudo bem? Não sei se você já ouviu falar disso, né? As apostas de cavalo, elas eram feitas nos páreos, né? Nas casas de apostas, no jockey, da casa de apostas. Então, eram chamados de encilhamentos, locais de fazer ali as apostas. Então, as pessoas, né, ali nas casas de ações, estavam parecendo apostadores loucos para vender as suas ações, porque elas não valiam nada, elas estavam todas desvalorizadas. Então, gente, foi uma tragédia essa política do encilhamento. Né? Foi uma tentativa de salvar a economia nacional, mas ela entra aí em crise econômica. Tudo bem? Bom, a nossa próxima aula é a continuação aqui, só para a gente finalizar, né, nesse governo provisório. Vai criar, então, uma lei, né, uma nova Constituição, 24 de fevereiro de 1891, baseada na Constituição dos Estados Unidos, Argentina, Suíça, né, do modelo positivista do direito, tudo bem? Vai incorporar ali a chamada medidas provisórias, decretadas pelo presidente, como é até hoje. Nosso atual presidente ele governa por medidas provisórias, né? Quando chegam essas medidas no parlamento, elas sempre são rechaçadas, então não são acatadas. Bom, a ideia é um governo democrático, republicano, representativo, tá? Federativo, cada estado com as suas federações, adota uma república presidencialista, em que o presidente é eleito, tá? E ele, ao ser eleito, ele tem um mandato de 4 anos. Os poderes que eram na mão de uma só pessoa agora são 3 poderes, no modelo americano, legislativo, judiciário e executivo, sendo que o legislativo e o executivo são cargos eletivos, de 4 em 4 anos. Salve o guardo o cargo de senador, que é de 8 anos. Tudo bem? Bom, o voto universal masculino, nesse momento, só poderia votar homens acima de 21 anos alfabetizados. Quem estavam excluídos? Mulheres, analfabetos, mendigos, soldados, padres e indígenas. Esses estavam excluídos do direito civil da Constituição brasileira no campo dos votos. Bom, separação Estado e Igreja. E o nosso primeiro... Bom, aí beleza. Criou ali ao fim do governo provisório, vai ter as eleições e aí vai ter os candidatos. De um lado, Deodoro da Fonseca e de outro lado, um candidato, né? Se não me engano ali, era Prudente Moraes, que vai participar das eleições, mas quem vai ganhar as eleições ali, no caso, seria o Deodoro da Fonseca. Tudo bem? Bom, aqui, gente, encerra a nossa aula, nossa primeira aula aqui, tá? Então, mais tarde, um pouquinho, nós teremos outra aula. Meus amigos, eu gostaria, então, de agradecer a vocês, tá? Vamos ver que o governo, né, Floriano fechou daqui a pouco. Eu gostaria de agradecer a vocês. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Certo, galerinha? Quem está acompanhando a gente, até a nossa próxima aula. Um abração a todos.